This verse that we just read, Esse versículo que nós acabamos de ler de Malaquias, verse 15, has been a sort of Malaquias 2:15 tem sido como um versículo pairando sobre todo esse fim de semana. Eu creio que muitos de nós recebemos uma impressão renovada e uma luz nova com respeito a esse versículo. noticed. Talvez alguns de nós nem percebamos muito o que I confess to the é dito nesse versículo. Eu confesso aos irmãos que muito what I know from this verse is that Muito do que eu sei desse versículo e que eu apreciava desse versículo é que fala a respeito de nós prestarmos atenção ao nosso espírito, mas much impression. eu não era, Uh, não we have been tinha muita, eu não fui muito impressionado com o resto do versículo no passado, mas dessa vez eu Actually, fui this verse, impressionado com essa porção de que ele buscava uma descendência que prometera. Na verdade, esse versículo quer dizer uma descendência para Deus. God's view, E segundo o ponto de vista de Deus, segundo o ponto de vista da intenção de Deus, os nossos filhos são de muita importância. in verse Em 26, Gênesis, no Genesis versículo 1:26, 26, Gênesis 1:26, o propósito de Deus é revelado. that's one sentence that I just said. E nessa frase que eu acabo de dizer, é uma frase tremenda. Não porque fui eu que disse, mas porque Deus disse. Na primeira página da Bíblia, Deus não desperdiçou o seu tempo. Na primeira página da Bíblia, ele nos diz exatamente o que é a Bíblia, And God tells o us que é o what tema de toda a Bíblia. really for just one thing, E ele nos chamou simplesmente para uma coisa. image and dominion. Isso é, We were que created termos sua imagem e representarmos ele em domínio. Fomos criados como seres humanos vivos para expressá-los e para representar sua autoridade na Terra. Esse é o nobre propósito, o chamado elevado da humanidade de Deus Of para o course, we homem. can have an entire message. Imagem e domínio. Nós podemos ter toda uma conferência sobre essas duas palavras, e no passado já houve conferência simplesmente sobre essas duas palavras. Mas esse não é o único foco aqui. Existe uma ênfase aqui diferente nessa mensagem, então nós não vamos gastar muito tempo aqui. E depois em Gênesis 27, versículo 27 do capítulo 1, nos diz que o desejo, em 26, é que Deus deseja a expressão, ele deseja a representação, que Deus exercite, que o homem exercite sua autoridade sobre o seu inimigo, sobre o inimigo de Deus. Mas esse inimigo, ele não é apresentado no primeiro capítulo. Mas mesmo de Gênesis 1, nós vemos que o inimigo já fez algo. O inimigo já estava ali sendo de uma forma oculta, agindo. Mas nós não vemos o inimigo até o capítulo 2, quando é mencionada a serpente. Então, no versículo 27, nos dá uma ideia, né? No versículo 27, nós vemos que essa ideia de imagem, domínio, ela não é uma questão individual, mas é uma questão corporativa, pelo menos de duas partes, do homem e da mulher. Deus diz que criou um e depois chamou eles de homem e mulher. Então são duas partes, mas são um. Deus criou o homem à sua própria imagem, e na imagem e semelhança dele os criou. Homem e mulher os criou. Então, será que é ele ou será que são eles? A resposta é sim. Eles são eles e eles são ele nesse versículo. É que a intenção de Deus é que esse homem e essa mulher fossem um. Isso é um quadro do casamento, né? Da criação do casamento, e que a intenção de Deus é ter
algo corporativo como a sua noiva. Depois nós vemos que esse conceito, o conceito dos filhos é apresentado, é introduzido logo após Deus apresentar seu propósito eterno. E ele diz, sede fecundos e multiplicai. Ele diz que Adão e Eva foram criados. E uma vez que eles foram criados, eles precisam frutificar, ser fecundos e multiplicar. Pois no capítulo 2, nós temos um desenvolvimento de como esse homem e essa mulher vieram à existência. Então, o homem foi criado do barro da terra, em 3 partes. Ele tem o corpo, a alma e o espírito. E depois, nós vemos como a mulher veio à existência. E a mulher veio à existência, e isso tem uma série de implicações muito ricas que nos mostram como a igreja foi produzida. Então, tudo o que aconteceu aqui com relação a esse homem corporativo no capítulo 1 é um quadro nos mostrando de como a igreja é produzida e um quadro também de Efésios capítulo 5, que nos mostra que até tem um versículo que cria um elo de Gênesis capítulo 2 com Efésios capítulo 5, e diz que por essa razão seu filho deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Isso é Gênesis 2. E isso também está escrito em Efésios 5. E lá diz que essa questão do casamento é um grande mistério. Mas se você não entendeu, esse grande mistério do casamento, eu quero que vocês vejam que eu não estou falando do casamento humano, mas eu estou falando de Cristo e a igreja. Você percebe o elo entre Gênesis 2 e 5? Então, quando você introduz João capítulo 19, o Senhor está na cruz e do seu lado saiu água e sangue. Quando você vê que algo saiu do lado do Senhor Jesus no João 19, isso é também uma referência a como a mulher saiu do lado de Adão em Gênesis 2 para ser vida edificada como uma mulher. A água saiu do lado dele. Isso significa que saiu vida dele. E essa vida chegou a nós. E hoje nós celebramos isso na mesa do Senhor. Esse pão somos nós. Li pela primeira vez a exposição do Watchman Nee a respeito da mesa. Quando eu li, eu fiquei tão impressionado que eu me levantei e eu falei, eu não consigo acreditar nisso. Isso estava na Bíblia o tempo todo e eu não sabia disso. Eu não sabia tão claramente como a igreja tipificava Cristo, que a igreja é o que sai de Cristo. Então, esse versículo enfatiza a unidade que existe no casamento, a unidade da natureza, do casamento. E em Malaquias 2 diz, não fez eles um, e o remanescente do Espírito permaneceu ali. Por que criou eles um? Por que ele criou, lá em Malaquias 2,15, é o versículo que eu estou me referindo, por que ele criou no casamento os dois em um? Isso é uma pergunta retórica, não é uma pergunta para você responder. Por que somente um? Ele pergunta. E a resposta é, ele buscava a descendência que prometera. Em outras palavras, ele buscava a descendência de Deus. O que isso quer dizer é que ele buscava uma descendência divina, uma descendência de um povo de Deus, um povo que representa Deus. A intenção de ser fecundos, em Gênesis 1:28, não é só cobrir a terra de pessoas, é a sua descendência, mas ele quer que a sua descendência, mas também a descendência de Deus. Ele espera que seus filhos sejam chamados da descendência de Deus.
Que tal isso? E no Salmo 127, diz, versículo 3, diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Muitos de nós aqui temos filhos, mas Deus diz, na verdade, os seus filhos são meus. Sim, eu dei seus filhos a ti. Você é o guardião deles, você é o mordomo deles. Mas, na verdade, seus filhos são meus. E diz no versículo 4 do capítulo 27, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Você sabia que no ponto de vista de Deus, os nossos filhos são considerados como flechas? Para que você precisa de uma flecha? Você não usa uma flecha para cozinhar. Você usa uma flecha para batalhar. E olha no versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Quanto mais você tiver, mais abençoado você será. Não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. Eu conheci um irmão em Belize, alguns anos atrás, que tinha 12 filhos. Eu tinha 3. Bom, 3. Atirei 3 flechas, acabou minhas flechas. Mas esse irmão tinha 12. Ele poderia continuar atirando as flechas. Porque ele tinha 12. Quão abençoado era esse irmão. Flechas na mão de um homem poderoso. Nossos filhos, irmãos, aí foram criados. A intenção deles foram criados para o cumprimento do propósito de Deus. Muitos de nós pensamos que é a nossa responsabilidade expressar Deus, mas parece que, segundo o propósito de Deus, os nossos filhos têm mais a ver com a questão de domínio, de derrotar Satanás e vencê-lo. Os nossos filhos são flechas para isso. Muitas histórias do Antigo Testamento são um exemplo para nós, e nós precisamos mencionar o versículo da primeira mensagem, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10 tem um versículo que diz, o versículo 11, que diz que essas coisas aconteceram para o exemplo e para a nossa advertência, para quem o fim das eras chegou. Para quem chegou o fim das eras. Os primeiros 10 versículos do capítulo 10 de 1 Coríntios fala sobre o povo de Israel. E começa falando que os nossos pais estavam sobre a nuvem, foram batizados por Moisés. Começa falando da história e diz que eles comeram beberam a bebida espiritual, comeram a comida espiritual, no capítulo 10, e depois diz isso, versículo 6. Nós não lemos esse versículo esse fim de semana. Ora, essas coisas, no versículo 5, mas Deus não se agradou da maioria deles, pelo que caíram espalhados no deserto. No versículo 11 diz que essas coisas aconteceram como um exemplo para nós e foram escritos para a nossa advertência, para a igreja do Novo Testamento. O que aconteceu com eles também vai acontecer conosco, para que nós não repitamos a mesma história deles. Quando você coloca a história do Antigo Testamento sob o Novo Testamento, você vê que nós, às vezes, cometemos os mesmos erros que eles. E também essa advertência, ela nos mostra que se nós não ouvirmos a advertência da história do Antigo Testamento, coisas negativas acontecerão conosco. Essas coisas aconteceram para que, como diz no versículo seguinte, pois essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram, nem nos torneis idólatras,
Versículo 7 diz, como alguns deles, quanto dos filhos de Deus, nós comemos, bebemos e levantamos para divertir-se, sem perceber que estamos no fim da era. Versículo 8, nem nos entregamos à fornicação, como alguns deles se entregaram e caíram num só dia 23.000. Neither let us test Christ, as some of 9, them. nem ponhamos Cristo à prova, como alguns deles puseram à prova e foram destruídos pelas serpentes. Número 10, versículo 10, nem murmureis, como murmuraram alguns deles e pereceram pelo exterminador. Alguém murmura aqui? Você murmurou essa semana? Now these things happen to them. Ora, essas coisas lhe aconteceram como exemplos. Você vê a importância To you. do Antigo Testamento aqui. Outro versículo que mostra a importância disso, Romanos 15, versículo 4, For the things that were written e previously diz, pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pelo encorajamento das Escrituras, tenhamos esperança. in Corinthians, the feeling is, watch out. O sentimento desse versículo é, preste atenção, advertência. Mas o sentimento de Paulo em Romanos é diferente do versículo em 1 Coríntios 10. É aprenda do Antigo Testamento. E pelo encorajamento dos irmãos, das histórias do Antigo Testamento, aprenda com eles. I want to come to Nehemiah. Because Nehemiah, you know this name Nehemiah, it means the comfort of Jehovah. E nós vamos falar um pouco de Neemias. Neemias, nome de Neemias, significa o conforto de Jeová. E assim como outros, eu espero que nós que foram encorajados pela a história da família de Noé, nessa era, o Senhor Jesus disse, ele profetizou que essa era seria uma era similar a Especially parents with young children, grandparents, so anxious. Oh, the age is so terrible. And how can we, and well, God, the Lord Jesus prophesied, it's going to be that way. It's going to be that way. So we can get some, what, endurance and encouragement from the scriptures. So we can have hope. Para que tenhamos esperança, nós precisamos aprender com as histórias do Antigo Testamento para que tenhamos esperança, como está em Romanos. Nós não sabemos qual o nome da senhora Noé. Eu estou simplesmente chamando ela de senhora Noé, irmã Noé, a esposa de Noé, estava ali com Noé e eles tinham 3 filhos. Ela tinha 3 filhos com Noé. E esses 3 filhos de Noé se posicionou junto ao seu pai em uma era que não era fácil. Havia muita chacota durante esses 120 anos que Noé estava construindo a arca. A Bíblia diz que Noé era um arauto da justiça, e enquanto ele pregava a justiça, ele sofria muita chacota, muitas pessoas o criticavam, riam dele. E louvado seja o Senhor que durante esses 20 anos ele tinha seus filhos. E seus 3 filhos, encontraram 3 amigas e se casaram com elas. Então 3 se tornaram 6. Mas vocês percebem? Você consegue perceber que Satanás, nosso inimigo, ele tem um ódio pelos filhos do povo de Deus. Ele é contra os filhos do povo de Deus. E, em especial, ele é contra a descendência dos filhos de Deus. Então, para que Noé não ter ninguém para ajudá-lo, mas ter 3 filhos que o ajudou, quando ele chegou diante do Senhor, no fim
sua vida ele tinha arca e 3 filhos. We got the ark. Muitos de nós, talvez, poderíamos chegar diante do Senhor e falar, louvado seja o Senhor, nós temos a arca, mas eu não tenho meus filhos. Nós não queremos isso. Nós queremos chegar diante do Senhor falando, nós temos a arca e nós temos os nossos filhos. E até meus filhos podem nos cutucar e falar assim, pai, nós também construímos a arca, não foi só você. E a mamãe também construiu a arca. Quantos entraram na arca? Não foi só Noé. Foi Noé mais 7, um total de 8 pessoas. Antes eu falava muito que Noé construiu a arca, mas hoje eu digo que a família de Noé construiu e entrou na arca. Nós não temos um tempo de falar sobre isso, mas houve uma 9ª pessoa e entrar na arca, mas infelizmente ele morreu pouco antes do dilúvio, que era o avô Metusalém, o avô de Noé, que era Metusalém. Nós não temos sempre de repetir tudo que nós já falamos na primeira mensagem, mas nós não recebemos. Será que nós, por ler as Escrituras, nós não recebemos esperança, não recebemos encorajamento para perseverar e por isso podemos ter esperança por meio dessa história? Com certeza que sim. Nós também falamos de Êxodo. E Êxodo capítulo 1, nós falamos de Êxodo capítulo 1, capítulo 12 e capítulo 13. Em Êxodo capítulo 1, quando nós temos a percepção que a Escritura nos mostra o valor dos nossos filhos para Deus, isso muda como nós vemos a Bíblia. E em Êxodo capítulo 1, essa história é muito relevante para nós hoje. Em Êxodo capítulo 1, nós temos Faraó, que tipifica Satanás. Você não está feliz em ver que Faraó, no capítulo 1, que representa Satanás, ele está com medo, ele se sente ameaçado. Você já percebeu que Faraó se sentia assim no capítulo 1 de Êxodo? O que isso nos diz a respeito da nossa situação? Isso nos diz que Satanás também tem medo e também se sente ameaçado. Muitos de nós pensamos, eu não sou tão forte, Satanás sempre me derrota. Mas vamos ler Êxodo capítulo 1. O que estava acontecendo aqui? Este homem, este rei, o faraó, ele estava olhando o povo de Israel e o povo de Israel tinha multiplicado grandemente. Eles praticavam Gênesis 1, 28. Eles foram fecundos. E quando Êxodo começa, tem mais de 2 milhões de hebreus. 2 milhões de hebreus ali. Você sabe a história de como eles chegaram até o Egito, que houve a fome, e então uma história linda de como ele é levado até o trono, Josué é levado até o trono, e ele é a segunda pessoa mais importante do Egito, e ele é a pessoa que tem toda a comida para suprir o povo naquela época. E então a família de Jacó, de Israel, é reunida de novamente, passa-se vários anos. E então o povo de Israel é levado cativo ao Egito e de repente Faraó se sente ameaçado por esse povo que ele levou cativo. E ele pensou, se os nossos inimigos vierem contra nós e esse povo de Israel, que são grande em número, se eles se ajuntarem aos inimigos, eles vão nos derrotar. Então, nós temos que reduzir o tamanho desse povo. Então, o que ele fez? Ele sobrecarregou os mais velhos, a geração de adultos, e tentou destruir os descendentes de Israel. Ele, inclusive, disse, se for um menino, que ele seja assassinado. Ele queria que se matassem os filhos varões que nascessem. Você acha que se não houvesse uma coisa assim, nos dias de hoje, o mundo inteiro seria contra Faraó? Mas, hoje, isso que foi tipificado por Faraó mostra quanto ódio
Satanás tem e quanto ele se sente ameaçado pelos descendentes do povo de Deus, porque ele sabe que se entre o povo de Deus nós conseguir descendentes, ele será derrotado. O que o Salmo 127 diz? Que os filhos são flechas. Ele tem receio das flechas. Ele tem medo das flechas. Então ele tenta, quando você não tem cuidado com seus filhos, de roubar as suas flechas. Depois no capítulo 12 de Êxodo e no capítulo 13 de Êxodo, esses são muito importantes, essas passagens. No capítulo 12, na noite da Páscoa, nós vemos que instruções foram dadas a respeito de como levar a cabo a Páscoa. E parte disso é imolar o cordeiro e colocar o sangue sob o umbral das portas. O Senhor, ele nos entende, e o Senhor também entende como são as crianças. E ele sabe que alguma das crianças, quando o papai começa a pintar a porta com sangue, as crianças vão dizer, Eco, mamãe, o que o papai está fazendo? Pintando a porta com sangue. Que Deus maravilhoso. Ele sabia que essas perguntas viriam. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele quer cuidar das crianças. Então diz aqui, no versículo 26 e 27 do capítulo 12 de Êxodo, diz, ele falou, não se seus filhos. Ele falou, quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Quando vossos filhos os perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Você, pai, tem que explicar. E depois, no capítulo 13, no versículo 8, ele diz, naquele mesmo dia contarás ao teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez. Senhor me fez. Isso não é só explicar a salvação, é dar um testemunho pessoal do que o Senhor fez por você. Para os pais e avós, ontem à noite, nós falamos da função dos pais, que é exortar, consolar e testificar. Nós temos que ter a capacidade de dar testemunho, pelo menos em parte, da nossa salvação, dar a nossa experiência de uma forma que os nossos filhos possam entender. Quando você tem uma experiência, você precisa transmitir essa experiência para o seu filho, de uma forma que ele entenda. No versículo 12 diz, quando seu filho lhe perguntar, no versículo 8 diz, nós possamos testificar como o Senhor nos salvou do mundo. Nós somos resgatados do Egito. Então, essa função de imolar o cordeiro durante a Páscoa, mais tarde, no Velho Testamento, nós vemos que quem imola o cordeiro são os sacerdotes. E aqui, antes do sacerdócio ser estabelecido, nós temos uma janela daquilo que Deus, para ver o que Deus desejava, que a intenção de Deus era ter um sacerdote em cada família, que o desejo de Deus era ter uma nação de sacerdotes. No final, só uma tribo se tornou sacerdote no Antigo Testamento. Mas essa noite foi o momento mais próximo que Deus chegou a ter de ter um reino de sacerdotes no Antigo Testamento, onde havia um sacerdote imolando o cordeiro em cada família. Então, as mães, os pais, os avós e as avós podem ser sacerdotes. Até mesmo os irmãos mais velhos podem ser sacerdotes. Nós vemos que Miriam, ela foi um instrumento em preservar a vida do seu irmão Moisés. A questão de Esther, com Esther, nós vemos que o seu tio, Mordecai,
Talvez eles eram primos, mas o Mordecai Mardoqueu era mais velho que Esther. Então nós vemos que tios e tias, irmãos e irmãs. Com Ruth, nós vemos que a sogra de Ruth, as duas são viúvas, e as duas viúvas, a viúva apacenta a geração mais nova, que era a Ruth, independente da sua situação, de quem você é na família, você pode ser um sacerdote em trazer Deus à sua família e levar sua família a ter Deus. Se nós tivermos isso nas nossas famílias, eu creio que haverá um reavivamento em todas as igrejas locais, uma vez que isso é levado a cabo. Mas ser sacerdote, eu quero trazer duas referências para vocês. Nós vamos cobrir na próxima sessão, irmãos. Esses dois versículos. Como levar a cabo nosso sacerdócio diante do Senhor. O primeiro versículo é Salmo 27:4 para as irmãs, Isaías 30:15. Esse versículo não é só para as irmãs, mas eu tenho meu encargo maior é para com as irmãs, com relação a esses dois versículos. Salmo 27:4, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, para que eu habite na casa de Jeová todos os dias da minha vida. Contemplar a beleza de Jeová e inquirir em seu templo. Eu acredito que no passado eu recomendei 2 livros para as irmãs, dois livros que muito desenvolvem o encargo que eu vou falar desses 2 versículos. Mas particularmente versículo 27. Capítulo 27, versículo 4. Que é contemplar e inquirir. Isso é um sacerdote. O sacerdote, ele é alguém que contempla o Senhor e ele pergunta ao Senhor. Contemplar e meditar no seu tempo. Nós temos um livro que chama, em inglês, Lições para Novos Crentes, do irmão Lee. E eu estou recomendando simplesmente os 5 últimos capítulos desse livro. Os últimos capítulos desse livro, Lições para Novos Crentes, é a prática da comunhão com o Senhor. E o outro livro é um livro que diz como desfrutar Deus e como praticar o desfrutar de Deus. Esse é um outro livro que eu quero que ajuda você a ser um sacerdote, que fala a respeito de contemplar o Senhor. E os capítulos nesse livro que eu gostaria de recomendar é o capítulo 5 e o capítulo 12. Esses 7 capítulos falam a respeito do que eu vou apresentar a vocês. Irmãos, eu sei que como cristãos, como crentes, como aqueles que creem no Senhor, não só nós que estamos na restauração, mas todos os cristãos, todos têm noção de que eles precisam gastar tempo com Deus. Eu nasci no cristianismo, por exemplo, minha mãe estava reunindo com os Irmãos Unidos e eu estava ali até os meus 14 anos e eu fui salvo com 7 anos de idade, genuinamente, e eu fui batizado aos 12 anos. E dentro de mim foi colocado a ideia de que um cristão adequado gasta tempo com Deus. E automaticamente eu percebi que eu deveria falar com Deus e ler a Bíblia. Quando eu fui batizado, ninguém teve que falar isso para mim. Eu fui batizado com 12 anos de idade. Eu simplesmente amava ler a Bíblia. Minha irmã
Minha esposa, ela me deu uma nova Bíblia quando eu fui batizado. Eu até hoje tenho essa Bíblia. Não é essa Bíblia que eu tenho aqui. Aquela, se você fizer assim, as páginas caem. Eu tentei remendar, eu tentei colocar ela de novo, mas eu ainda tenho aquela Bíblia e eu ainda valorizo, guardo como um tesouro essa primeira Bíblia. Eu quero gastar tempo e eu queria ler. Ninguém teve que falar isso para mim, mas eles falaram para mim. Eles me apacentavam dessa forma. Nós não chamávamos isso de ter reavamento matinal. No cristianismo chama isso de devoção ou de ter um tempo a sós com Deus. Não importa o nome que você dá, o importante é que você o faça, que você gaste tempo com Deus. E por favor, não avaliem, não avaliem o que eu estou para dizer. Eu vou falar algo com relação a melhorar o seu tempo com Deus. Mas eu não quero que você saia daqui fazendo uma avaliação do seu tempo com Deus. Ficar avaliando se você teve um bom reavivamento. Eu gosto de chamar de vigia pela manhã, vigília de manhã. Se você teve um bom reavivamento matinal, um bom tempo a sós com o Senhor, a sua avaliação tem que ser simplesmente se você teve esse tempo com o Senhor. Se foi bom ou não, se você dormiu ou não, o que importa é que você teve. Se você teve um tempo com o Senhor, isso é bom. Se você invocou o Senhor pelo menos uma vez, isso é bom. O que conta não é se é bom ou ruim segundo a sua avaliação. O que conta é se você deu ao Senhor o primeiro lugar e se você deu a primeira parte do dia do Senhor para o Senhor. Isso significa muito para o Senhor. Muitos de vocês falam, eu venci no meu tempo a sós com o Senhor, eu fui isso. Como é que você sabe se tudo isso aconteceu? Muitos anos atrás, o irmão Benson Phillips veio a Nova York e a gente nem estava falando sobre ter reavamento matinal. E ele estava comentando sobre ter um tempo a sós com o Senhor. E se uma vez na semana ele diz, eu toco o Senhor de uma forma maravilhosa, uma vez por semana, eu já estou super entusiasmado. E eu pensei, irmão Benson Phillips, você disse você uma vez na semana, você teve um bom tempo com o Senhor? Você já se sente bem? E eu falei, irmão Benson, você disse isso, porque às vezes eu só tenho 2 tempos bons na semana com o reavamento matinal. Mas a intenção dele era mostrar que você precisa ter tempo todo dia com o Senhor. Mas se você não faça isso, não tenha um tempo na semana com o Senhor, porque senão vai levar 2 meses para você ter um tempo prevalecente. Então, tenha um tempo todo dia, para que pelo menos uma vez na semana você tenha um tempo prevalecente com o Senhor. Mas eu quero voltar aqui e enfatizar o que está nesse versículo 27, que é contemplar, e aqui no versículo diz meditar, mas a palavra é inquirir ao Senhor. Muitos de nós pensamos, eu preciso ter um tempo com o Senhor, senão eu vou estar seco com o Senhor hoje. O que você precisa não é focar se você está seco ou não. É focar em, Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, aqui estou. Senhor, não sou melhor do que eu estive ontem. Sim, eu estive contigo ontem à noite e eu orei, Senhor, eu quero que você seja meu alfa e ômega. E durante o dia você foi só meu alfa e meu beta e nada mais. Mas, Senhor, aqui estou hoje, num novo dia, novamente contigo. Você voltou e o Senhor estava esperando por você. Só simplesmente contemplar e dizer a Ele, Senhor, eu te amo. E nós falamos com Ele de forma genuína e nós abrimos nosso ser interior a Ele. E então Ele nos guia talvez a um hino, a um versículo, ou a orar, ou a confessar. Independente do que Ele queira. Muitos de nós viemos a esse tempo de estar
oração do Senhor com uma programação, com uma agenda. Ontem à noite eu falei, o Senhor veio, né? Quando o Senhor estava para nascer, não havia vagas no hotel, não havia quartos disponíveis no hotel. E Paulo, né, em Efésios diz que nós devemos orar para que o Senhor faça morada no nosso coração. Você sabia que às vezes, quando nós vamos orar, não há vagas, não há quartos disponíveis para o Senhor no nosso coração? Às vezes nós oramos, lemos, depois nós lemos uma porção do reavivamento matinal. E se o Senhor quisesse te parar em um versículo só e você está seguindo a sua agenda de tempo a sós com o Senhor? Talvez você está lendo, mas o que Deus queria era trazer um hino para falar contigo através desse hino. Mas, muitas vezes, nós somos como aquela a amante do Senhor, a buscadora do Senhor em Cântico dos Cânticos, atrás da parede, atrás da porta, olhando o Senhor pela janela. E ele vem e olha para nós e ele diz, levanta-te, minha amada. Ele diz, bom dia. E você diz, shh, você não quer acordar. Às vezes é possível. Nós devemos ter a seguinte atitude. Não só contemplar o Senhor, mas de inquirir. Inquirir é perguntar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar? Você já teve essa situação, às vezes, onde você acorda e já tem um hino no seu coração, e você começa a cantar esse hino. Quando você canta esse hino e você está lavando o seu rosto, seu tempo com o Senhor já começou. Eu amo aquele hino por A.B. Simpson, no Senhor habitar e escondendo em seu amor. Eu sei que nos outros idiomas, não é igual, eu estou falando aqui em inglês. Esse hino, no Senhor habitar e ali permanecer, talvez você comece a cantar esse hino e você fala, Senhor, eu não quero só habitar em Ti, eu quero me esconder em Ti. Eu estou com medo das pressões desse dia. Eu tenho essas e essas coisas para fazer. Eu não quero o dia de hoje. Você já teve esse sentimento? Eu queria só me esconder aqui e ficar contigo o dia inteiro, porque eu não quero lidar com nada do meu dia. Estar aqui recostado sobre o teu peito. Mas o Senhor disse, não, está bem. Vamos, você ainda pode permanecer em mim durante o dia. Senhor, você fala para o Senhor, Senhor, eu não quero te deixar aqui nesse tempo a sós que eu tenho contigo. Eu quero que tu vás comigo, para que eu tenha força no meu dia. Contemplar e inquirir. Esse é nesses dois versículos que eu mencionei, há uma outra porção de Gênesis 8:32, que fala a respeito de demorar. Essa é a história de Abraão. Depois que o Senhor veio com os dois anjos visitar Abraão, Abraão foi lá encontrar com ele, foi encontrar com os dois anjos e fez um banquete para eles. E depois os dois anjos, eles estão indo na direção de Sodoma para resgatar Ló e sua família. E parece que a atmosfera que está ali, entre os dois anjos e Abraão, é aquela atmosfera de como, às vezes, quando uma pessoa vem nos visitar e elas vão embora, e nós caminhamos com ele até o carro. E aí você continua falando ali perto do carro, e vocês demoram ali antes de ir embora, gastando mais tempo juntos conversando.
Shall I hide? E então, quando Abraão está ali demorando com o Senhor diz: esconderia eu que estou para fazer de Abraão? E então o Senhor revela a Abraão o que está para fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra. E então aí a intercessão bem íntima e uma conversa íntima entre Abraão e o Senhor a respeito de salvação de Jó. E é quase como se fosse uma negociação entre Abraão e o Senhor. E então diz que Jeová foi, Jeová saiu. Ele saiu quando ele terminou de falar com Abraão. Então foi Deus que terminou a comunhão. Quando eu vi isso no livro, eu falei, nossa, Senhor, eu que sou a pessoa que sempre termina os nossos tempos juntos, Senhor. Eu levanto dos meus joelhos e eu paro de orar, levanto e começo o meu dia. Antes de ler essa passagem, antes de perceber o que estava ali, muitas vezes eu levanto e eu falo, ó, Senhor, me perdoa. Senhor, nós acabamos por hoje. Você já terminou de falar ou você quer falar mais, Senhor? Eu tenho tempo para ti. Nós não devemos ser tão ocupados no nosso serviço ao Senhor ao ponto de não termos tempo para gastar com Ele. Mas isso às vezes acontece conosco. Por que nós temos que ir embora? Temos que ir embora porque temos nosso serviço para o Senhor. Nós devemos, às vezes, gastar tempo demorando com o Senhor, permitindo que não Ele termine o tempo e não nós. E eu sei que, irmãs, vocês como mães de filhos pequenos, não têm tempo para isso. Porque muitas vezes seu filho é quem acorda e termina o seu tempo com o Senhor. Ele que fala, mamãe, e você tem que ir embora. Então, minha irmã, ela está orando por acordar às 5 da manhã. Eu oro por você para que você possa acordar às 5 da manhã. Mas nós temos que aplicar essas coisas segundo o guiar do Senhor. Por favor, não permita que nada dessas coisas que eu disse que seja um padrão, um safarro alto que você tem que alcançar, um padrão alto que você tem que alcançar. Não use nada que eu estou falando dessa forma. O inimigo vai usar até mesmo as palavras que eu estou falando, que nós estamos falando para te condenar. Não seja condenado pelo que estou falando aqui. Satanás faz isso. Nós vemos isso em Mateus 4, que o Senhor dá um versículo, aí depois Satanás usa um versículo. Você consegue ver Satanás falando a palavra de Deus, mas de uma forma para te enganar, para te condenar. Não receba essa condenação de Satanás. Fala assim, Senhor, me apacenta. Senhor, eu não sei como fazer essa questão de gastar tempo contigo na minha situação. Isaías, esse versículo aqui, Isaías 30:15, eu gosto tanto, eu não sei colocar em palavras a bênção que eu recebi desse versículo. Esse versículo diz, porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade e confiança a vossa força. Mas não o quisestes. Que versículo maravilhoso. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança a vossa força. Então, irmãos e irmãs, o irmão Watchman Nee, ele tem uma mensagem bem curta a respeito desse versículo. Em vos sossegardes está a vossa força.
duas palavras aqui, em converter, ou seja, retornar, e em sossegar ou descansar. Eu quero enfatizar aqui, descansar em quietude. Irmãos, eu creio que uma grande chave na nossa vida cristã é se a cada dia, se pelo menos por alguns minutos, nós estejamos em quietude com o Senhor, diante do Senhor, dizendo: Senhor, aqui eu estou. Senhor, eu me abro a Ti. Talvez começando expirando algumas coisas que estão dentro de nós, colocando para fora algumas coisas que estão dentro de nós. Há umas palavras que os homens, os maridos, às vezes morrem de medo, que é quando a esposa chega e fala assim: nós temos que conversar, porque vocês vivem juntos, e vocês possam passar 2 semanas sem ter uma conversa em quietude com a sua esposa. E é assim com o Senhor. Nós temos um tempo com o Senhor, nós fazemos isso, aquilo, servimos Ele, nós coordenamos com outros por serviço, para serviço de crianças e outras coisas. Mas o Senhor, Ele está esperando por um tempo onde Ele diga: irmão Paul, será que nós podemos conversar? Você diz: sim, Senhor, tu tens minha plena atenção. Senhor, eu estou aqui. Seria interessante, próxima vez que você ler o Antigo Testamento, uma irmã nos disse ontem que ela terminou o Antigo Testamento e no próprio testemunho dela, ela estava condenando porque levou muito tempo para ela fazer isso. Irmã, você terminou toda a Bíblia, aleluia! Quantas pessoas no mundo já leram toda a Bíblia? Pense a respeito disso. Por favor, não se condene se você leu e levou muito tempo. Se você leu, agora vai e comece de novo. Vai levar menos que 15 anos essa próxima vez. Mas esteja na palavra. Você percebe que o inimigo nos condena, que nós às vezes temos condenação pelo que fazemos. Nós temos que falar: Satanás, cale a sua boca, o acusador dos irmãos foi lançado para baixo. Então, essa semana, toda vez que o Senhor te acusar, volta-se a Apocalipse 12 e leia Apocalipse 12 para Satanás. Na próxima semana, ele não vai te acusar porque ele tem medo da palavra. A palavra do Senhor funciona. Eles o venceram, não só por causa do sangue, mas também por causa da palavra do seu testemunho. Em quietude. 5 minutos. Talvez para alguns de nós temos que fazer isso dentro do nosso armário ou dentro do nosso banheiro. Todos nós temos uma situação, mas talvez o seu banheiro se torne o seu santo dos santos. Então, quietude diante do Senhor para permitir com que Ele fale contigo. Nós temos esse hino, 554, e ele fala comigo, e ele revela para mim todas as suas riquezas. Sim, irmãos, ele quer falar com vocês e quer dar a você todas as suas riquezas para hoje. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com o que nós queremos fazer durante o nosso tempo a sós com o Senhor. Nós não permitimos que Ele fale nesse tempo. Irmãs, isso que eu gostaria de encorajar vocês. Considere esses 2 versículos e pergunte ao Senhor: Senhor, será que o Senhor poderia me apacentar a experiência desses 2 versículos, Salmos 27, 4 e Isaías 30, 15? Senhor, eu quero ser essa pessoa que te contempla e aprende a inquirir. Senhor, eu quero ser essa pessoa que tem sossego, que me converte e me sossega.
que tem tranquilidade diante de ti. Se nós conseguirmos isso, talvez tem coisas no nosso coração, coisas que o Senhor quer tocar, talvez às vezes nos últimos 10 anos, e Ele está esperando uma oportunidade. E se nós fizermos isso, nós nos tornaremos cristãos mais felizes, e até uma mãe mais feliz, um pai mais feliz. E a nossa família pode ter uma esfera de alegria e de amor na nossa casa. Neemias. Agora eu gostaria de falar de Neemias. Neemias era alguém que estava com encargo pela edificação do muro de Jerusalém, devido o povo de Israel ter sido levado cativo, muito povo, os muros foram destruídos, e o Senhor enviou profetas durante esse período de cativo ao povo de Israel, e muitos não ouviram os profetas. O inimigo veio, e o templo e o muro de Jerusalém são enfatizados. Esses eram os alvos do inimigo, destruir o muro e destruir o templo. E essas duas coisas, elas são... O templo é a casa de Deus. E o templo, nós nos tornamos a expressão. O templo tem a ver com expressão. E por meio de tornar o templo, nós tornamos a expressão de Deus. E o muro da cidade tem a ver com proteção. Então, a proteção tem a ver com representação e domínio. Então, o muro e o templo têm a ver com o propósito eterno de Deus, de imagem e domínio. Mas aqui o templo estava destruído e o muro estava destruído. Então, mais tarde, Esdras é levantado e Neemias é levantado. Esdras é levantado e o rei Ciro é levantado para fazer um decreto permitindo Neemias voltar. E Esdras volta e edifica o templo. Mas de forma muito interessante, Esdras voltou a edificar o templo primeiro, mas eles não edificaram o muro. O que isso significa para nós? Isso significa que você tem um tempo com o Senhor de manhã, você tem um tempo tão refrescante com o Senhor. E assim que você sai daquele quarto, que você teve um tempo com o Senhor, você pisa num pedacinho de brinquedo. Você pisa num brinquedo e machuca seu pé. Ah, amor! Por que os filhos estão deixando os brinquedos jogados aqui? Para onde foi seu desfrute depois com seu tempo com o Senhor? Isso significa que você não teve o muro. Você tem o templo, mas o muro não estava lá e o templo então foi destruído porque não tinha um muro de proteção. Muitas vezes nós temos o tempo com o Senhor e vamos para o trabalho. Você está dirigindo para o trabalho, aí alguém vai e faz algo com você no trânsito e você fica com raiva e você buzina bem forte, buzina 3 vezes com aquela pessoa no trânsito. Eles não te veem, eles não importam contigo, mas te faz sentir bem ficar apertando a buzina. Quando você chega no trabalho, já acabou o seu templo, porque você não tinha um muro para proteger o templo. Nós precisamos de proteger o que nós recebemos do Senhor. Os nossos filhos, né, a descendência de Deus, eles crescem no nosso meio. No final desse tempo, nós vamos ter uma outra apresentação a respeito de um site que nós temos nos Estados Unidos, que chama Bible Tells Me So, com recursos para crianças. Acredito que no Brasil são o Vasos para a Honra. Mas as crianças, elas estão recebendo a palavra de Deus dentro delas. Eu mencionei, temos esse livro que se chama De Cabeça para Baixo, em inglês, que está falando sobre infundir os nossos filhos com a palavra de Deus, para que eles aprendam a navegar esse mundo e que em algum momento eles sejam salvos. Quando os nossos filhos são salvos e são batizados, e eles crescem
e depois eles vão para as conferências, mas nossa história é depois que 50% deles, nós não sabemos onde eles estão. Muitas vezes nossos filhos se perdem. Eles são os nossos filhos, mas eles não estão na igreja. Isso acontece porque muitas vezes, talvez nós temos um muro de proteção, mas nós temos um espaço no muro. E muitas vezes eu sou o espaço nesse muro. Talvez uma forma que eu agi, uma coisa que eu fiz, o meu viver não era compatível com o meu falar. Por isso que muitas vezes meus filhos olham para a igreja e pensam, será que isso é verdade? O que meu pai fala é diferente do que ele vive. O que eu falo é real para a igreja, mas muitas vezes não é real para minha esposa e para os meus filhos. Nos últimos 10, 12 anos, alguns irmãos estudaram esse tema no cristianismo no geral. Por que muitos jovens, quando eles chegam nos 20 anos de idade, ou entre os 20 e 25 anos, eles param de reunir? Isso muitas vezes é porque o que eles ouviam na reunião não era compatível com o viver que eles viam dentro de casa. Então, não diria que não existe muro na vida da igreja, mas talvez haja espaços no muro que permite a entrada de certas coisas que precisam ser fechados. Então, eu comentei com os irmãos ontem à noite. Não, um momento, por favor. Ezequiel 20, 30 diz: E busquei um homem que edificaria o muro e verificaria na brecha. Edificar o muro e entrar na brecha em favor do povo, mas não encontrei ninguém. E eu mencionei isso aos irmãos ontem à noite. Ezequiel 20, 30. Ele diz, Ezequiel, o livro de Ezequiel, ele cobre o período histórico que começa em 593 a.C. e vai até 571 a.C. Isso não foi quando ele nasceu e morreu. Isso é o período em que ele foi profeta e o que ele profetizou. E o Senhor disse, estou buscando um homem e não encontrei nenhum. Por fim, o Senhor levantou Neemias. Sabe quando que Neemias voltou para edificar o muro? Ele voltou em 445 a.C. Esdras foi mais cedo para Jerusalém para edificar o templo. Mas o período de cativeiro do povo de Israel aconteceu nesse período. Esdras voltou para Jerusalém e 12 anos depois, Neemias voltou a Jerusalém. E são 126 anos. O Senhor estava buscando um homem e levou 126 anos para esse homem aparecer. Mas ele encontrou esse homem. E sabe qual era o nome desse homem que se posicionou pelo muro? Neemias. E sabe o que significa o nome Neemias? Significa o conforto de Jeová. Quando nós ouvimos essa palavra, nós pensamos, o conforto de Jeová para mim. Mas eu não acho que é isso que significa. Eu acho que significa conforto de Jeová, ou o nome dele significa conforto para Jeová. Você acredita que havia um homem que ele era um conforto para Jeová? Quando eu vejo isso, eu penso, Senhor, eu vejo isso, eu penso, Senhor, eu quero ser um Neemias. Senhor, faz todos os irmãos, todos os pais, todos os avós, Neemias, e levanta os nossos filhos para ser Neemias. Para quê? Para edificar o muro
e fechar a brecha. Gostaria de ler alguns versículos com vocês no livro de Neemias. Nehemiah 2:10, if you want to follow along. Neemias 2:10. But anyway, I hope you can lay hold of some of these points. Nehemiah 2:10. Neemias 2:10. Disto ficaram sabendo Sambalat e o Horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, o povo ao redor ficou bravo de que alguém veio. Quando alguém se levanta para fechar a brecha do muro, Satanás se sente ameaçado e até mesmo bravo. No capítulo 1, versículo 3, quando o primeiro portão que eles edificou, a primeira portão que eles edificaram era o portão da ovelha de Jerusalém. E o segundo portão era o portão do peixe. Ou seja, ovelha é o apacentar e o peixe é a pregação do evangelho. Primeiro foi levantado o portão da ovelha, depois o portão do peixe. Eu acho que significa algo. Precisamos apacentar antes de ter a pregação do evangelho. E então, eles começam a edificar o muro. E então, um grupo dessa cidade, e do lado deles, um grupo, e do lado desse grupo, outro grupo, para edificar o muro, santos. Para parar o vazamento, para fechar a brecha, não pode ser só uma família ou só a minha família. Tem que ser todas as famílias. Mas o falar das irmãs, isso saiu muito claro. Nós precisamos um dos outros. E nós temos uns aos outros. Nós devemos amar os filhos uns dos outros. E também, eu achei isso interessante. Neemias 3:12. Ao lado dele, Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém. Ele e suas filhas. Reparou, ele e suas filhas. Não é? Quão doce é isso? Ele estava ali trabalhando com suas filhas para reparar o muro de Jerusalém. Capítulo 4, nós temos Sambalate de novo. Versículo 1, capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. E ele falou com os seus... Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: quem faz esses fracos judeus? Permite-lhe-se-ia isso? Sacrificarão, darão a cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montes do pó de pedras que foram queimadas? Irmãos, isso são algo que tipifica a Satanás. O inimigo se sente ameaçado quando nós nos posicionamos para edificar o muro. E então versículo 6 diz, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalat de Tobias e os arábios, amonitas e os asdotitas, que a ação do muro de Jerusalém ia avante e que começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Então, irmãos, não é só as brechas estão sendo fechadas. Eu sinto que esse fim de semana muitas brechas estão se fechando e agora o inimigo vai se tornar mais irado. Ele vai querer lutar mais.
Então nós precisamos elevar a nossa oração à altura desses ataques de Satanás, à altura da ira de Satanás. Então, à medida que nós estamos trabalhando para fechar o muro, do lado de Neemias, quando Neemias estava edificando, tinha um povo, tinha uma pessoa com a trombeta, que toda vez que tinha um ataque, a trombeta soava e todo mundo se reunia aonde a trombeta estava no muro. E todo mundo se reunia ali para fechar para lidar com o problema. Sabe o que é essa trombeta? Essa trombeta é a reunião de oração com todas as famílias. Todos nós precisamos de ter um muro. Então, irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração, como está em Provérbios 4. Precisamos guardar o nosso coração para que nós tenhamos um muro nos guardando e nos separando. E depois em Deuteronômio 4:9 diz assim, Deuteronômio 4:9. Diz, tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Nós queremos que os nossos filhos guardem o coração, mas nós também queremos que os pais guardem a sua alma. Não guardem a sua alma quando você for falar algo. E, irmãos, eu vou parar aqui e dar a reunião para a igreja compartilhar.